Olá a todos! Provavelmente o doce que as crianças mais desejam que a gente facilmente encontra no mercado é um Kinder Ovo. E eu não acredito que um adulto recusaria ele. Então, vamos abrir um Kinder. Como podemos ver, é um ovo feito de chocolate, ou melhor, de dois tipos de chocolate, ao leite e branco. E no seu interior tem uma cápsula que ao abrir vemos um brinquedo. Na minha opinião, o brinquedo é mais interessante que o próprio ovo. Nos últimos 6 meses, eu planejei em detalhes como fazer uma versão gigante do Kinder Ovo, para que ele fique ideal como aquele da fábrica. Eu finalmente consegui. Antes de tudo, deixe seu like e vamos começar! Você alguma vez já se perguntou como é feito um chocolate? Há muitos lugares onde são cultivados frutos de cacau. Nós compramos 4 frutos. Eles são assim grandes e pesados. Então quebramos em 2 partes. E dentro dos pedaços vimos sementes brancas. Elas são chamadas de amêndoas de cacau. Para transformá-las em chocolate, muito processamento será necessário. Colocamos dentro de um barril de madeira. E cobrimos com filme plástico. Os grãos ficam nesse barril durante 7 dias para a fermentação. Bom, quando deu a hora, tiramos eles de lá. Ótimo, elas ficaram prontas. As amêndoas de cacau fermentaram. Elas têm um aroma agradável de vinagre. Então pegamos essa máquina de secar. E colocamos todos os grãos nela. Definimos a temperatura em 40 graus e a ligamos. As amêndoas vão secar por cerca de 7 dias. Depois de uma semana, as sementes de cacau ficaram completamente secas, mas isso não é suficiente para fazer um enorme Kinder Ovo. Então eu comprei mais grãos de cacau. São exatamente iguais aos nossos, mas esses estão crus. Decidi ir lá fora e despejar 2 sacos de grão no fogão a lenha. Vamos cortar algumas madeiras. Abrimos o fogão. Com um pouco de papel amassado e um pouco de lenha, acendemos o fogo. Depois de acender, começamos a misturar as amêndoas de cacau. Depois de cozinhar e após 10 minutos, já foi possível sentir um aroma muito gostoso. Após 5 minutos, verificamos que as sementes de cacau estavam assadas. Quando elas estão prontas, elas se descascam facilmente. Tiramos do fogo. Terminamos a fase de assar. Agora pegamos outra tigela. Retiramos a casca de cada amêndoa de cacau. E colocamos na segunda tigela. Terminamos com um pedaço de cacau como esse. Essa provavelmente é a principal matéria-prima para fazer chocolate ao leite. Também compramos essa caixa. Abrimos ela. E dentro temos um monte de manteiga de cacau, que aliás é muito parecida com sabão de lavar roupa. Para derreter com mais facilidade é preciso cortar com uma faca. É um processo muito demorado. Após 2 horas, temos uma bacia cheia de manteiga de cacau moído. Para fazer chocolate de maneira correta, precisamos de um triturador elétrico como esse. É um moedor elétrico com moedores de pedra. Nele misturamos pedaços de cacau, leite em pó e manteiga de cacau. Depois pegamos 1 kg de cacau e colocamos no triturador. Uma xícara cheia de leite em pó. Um copo de açúcar. E podemos ligar. Misturamos todos os ingredientes e com o tempo eles se tornaram um pó mais fino. Acrescentamos a manteiga de cacau e gradualmente a massa foi se tornando mais líquida. Então falta só esperar. Os grãos ficaram cada vez menores. Ao mesmo tempo ligamos uma cuba elétrica para manter o chocolate na forma líquida. Enchemos com a medida máxima de água. Colocamos no 2 e ligamos. Depois de 2 horas, o chocolate ficou ainda mais líquido. Para que ficasse ainda mais gostoso, adicionamos baunilha. Além disso, há um pó chamado lecitina de soja.
Adicionamos só um pouco, ele é inofensivo. Só é utilizado para tornar o chocolate mais líquido. O chocolate cozinhou por 3 horas, então desligamos. E despejamos na tigela. O primeiro pote de chocolate ao leite está pronto. Então nós colocamos a tigela na cuba elétrica, para que o chocolate não ficasse duro. A próxima remessa, dessa vez adicionamos pedaços de cacau aos poucos para que o misturador moesse os pedaços de cacau de uma maneira mais rápida. Depois despejamos aos poucos a manteiga de cacau. Quando ficou líquido, adicionamos açúcar, leite em pó e as outras adições. Então esperamos por mais 2 horas e meia. E já podemos colocar o chocolate na cuba elétrica. Na terceira vez, adicionamos mais leite em pó e deixamos durante 4 horas. Tivemos o perfeito e mais brilhante chocolate ao leite. Também o despejamos na tigela. Foram necessários 2 dias para encher a tigela até a borda. Depois misturamos tudo isso. E pronto! O passo seguinte foi o temperamento. Você deve estar se perguntando por que isso é necessário. Vou mostrar 2 exemplos. Na primeira forma com chocolate derretido e no outro com chocolate temperado. Veja o resultado. O chocolate sem temperamento se derrete na mão. Ele é muito macio e se quebra facilmente, enquanto o chocolate temperado é mais brilhante, porque nele tem cristais de manteiga de cacau, estão combinados e formam uma malha de cristal. É por isso que quando você quebra, você ouve um rangido. Para fazer uma grande quantidade de chocolate, aumentamos a temperatura, mexemos bem e aquecemos o chocolate a 45 graus. Após retiramos a tigela e vamos lá fora no frio. Mexemos bem por cerca de 15 minutos. O chocolate esfriou exatamente até 25 graus. Pronto, depois disso colocamos o chocolate de volta na cuba elétrica. E o aquecemos a 31 graus. Nisso terminamos o temperamento. Despejamos o chocolate nessas grandes metades de ovos. Encomendamos esses moldes há uns 6 meses em uma fábrica nos Estados Unidos e eles acabaram de chegar. Esses moldes custaram R$ 5.500. Então, abrimos o álcool. Derramamos no molde e limpamos ele com um pano para ter certeza que o molde fique limpo, e assim o chocolate vai ficar mais brilhante. Terminamos. Então colocamos os moldes no freezer por 1 hora. Eles precisam esfriar completamente. Quando os moldes ficaram gelados, retiramos o chocolate. Despejamos no molde e espalhamos ao redor. O chocolate momentaneamente se fixa no molde. Preenchemos o mais uniforme possível, para que as paredes tivessem a mesma espessura em todos os lados. Retiramos o excesso de chocolate. E colocamos de volta no freezer. Colocamos chocolate nos moldes de novo. E na terceira vez, os moldes já estavam muito pesados, não era mais possível dobrá-los com as mãos. Então despejamos o chocolate por toda a parede do molde, espalhando com uma espátula.
Dessa forma, enchemos todo o molde de chocolate ao leite, mas também há chocolate branco no Kinder Ovo, então vamos fazê-lo. Precisamos de manteiga de cacau, leite em pó, açúcar e lecitina de soja, e é claro, do nosso triturador. Uma xícara cheia de manteiga de cacau. Ligamos o aparelho e começamos a despejar devagar. Adicionamos 1/3 de uma colher de chá de lecitina de soja, 700 gramas de açúcar, e despejamos lentamente. E também um copo cheio de leite em pó. Agora é só esperar. O leite em pó e os grãos de açúcar diminuíram e se misturaram com a manteiga. A consistência correta foi alcançada após 2 horas. Despejamos o nosso chocolate branco caseiro na tigela. Preparamos ele por 15 horas. Nós também o levamos ao temperamento. E despejamos nos moldes da mesma maneira. Usamos da mesma forma uma espátula para espalhar. O processo de adicionar chocolate branco no molde foi uma procedura muito longa. Enquanto espalhávamos em um molde, o outro endurecia. Nós alternávamos entre eles. As metades dos ovos de chocolate ficaram prontas. Então fizemos a parte essencial do Kinder Ovo, ou seja, a cápsula amarela. Para fazer isso, compramos um barril de plástico de 20 litros como esse. Tiramos os fixadores de cabo e removemos. O barril tem o formato de uma cápsula, mas as cores não são iguais. Então desenroscamos a tampa e a levamos para um local seguro para pintar. Chacoalhamos a tinta e pintamos o barril todo de amarelo. Pintamos completamente em 3 etapas. Esse barril amarelo é muito grande, mas parece muito com o original. Que tipo de presente colocamos lá dentro? Como pensamos nisso antes, encomendamos um alto-falante Bluetooth. Desempacotamos ele e o colocamos na cápsula. Também colocamos os fios e o manual. Pronto, podemos fechar a cápsula. Colocamos a nossa surpresa em uma das metades do Kinder Ovo. E a outra metade tiramos do molde. Perfeito! Então começamos a derreter a borda do chocolate e tentamos encaixar a outra metade do ovo na parte superior. Mas eles não se encaixavam e havia lacunas realmente grandes. Assim, retiramos a segunda metade também. Cortamos todas as bordas com uma faca. E tentamos encaixar de novo. Ela ficou mais ou menos reta. E para colar essas metades, nós colocamos chocolate branco. E pronto, colamos o ovo. Mas o que é um Kinder sem ser colorido? Para fazer isso, novamente pegamos a forma e o revestimos com papel alumínio, colando cada camada com fita adesiva dupla face. Depois usamos tinta acrílica, rolos de pintura, pincéis e também um lápis. Primeiro fizemos um fundo vermelho e branco, e depois aplicamos letras com várias cores. Ficou muito bonito! Colocamos o fundo do invólucro no chão. Colocamos o Kinder Ovo bem devagar. E levamos junto com o alumínio de volta à mesa. Em cima, colocamos a outra metade do invólucro. Juntamos as sobras e fixamos com grampeador. Usamos uma tesoura para cortar o excesso de papel alumínio.
que dobramos cuidadosamente a borda. Faltou só pintar o resto. Então, o enorme Kinder Ovo surpresa estava completamente pronto. Ficou muito bonito. Dessa vez fizemos uma imitação praticamente idêntica ao original. Considerando os moldes, a máquina de chocolate e os produtos, isso nos custou mais ou menos 14 mil reais e demorou 5 dias para preparar. Agora responda a minha pergunta: quem sentirá maior alegria quando verá esse enorme Kinder Ovo? É claro, crianças. Nós o cobrimos com pano dourado e o carregamos para o carro. Então levamos para o lar da mãe e filho. As crianças ficaram encantadas. Elas rasgaram o Kinder Ovo surpresa. A propósito, aparentemente elas também estavam felizes com a surpresa. Então, escreva nos comentários. Olá a todos! Acredito que muitas pessoas conhecem os bombons Ferrero Rocher. Decidimos fazer um desses bombons, mas em tamanho gigantesco. Primeiramente, vamos ver o que há dentro dele. Chocolate e nozes. E depois uma camada crocante, creme de chocolate e avelãs. Começamos comprando os produtos que precisamos. Chocolate ao leite. Muito açúcar. 2 caixas de cacau em pó. 2 caixas contendo 5 kg de manteiga. Não precisamos de mais nada nessa loja. Vamos até o caixa. Essa compra ficou a R$ 950 reais. Também compramos um saco de arroz estufado, 10 kg de amendoins e um saco de avelãs. Tudo isso custou mais R$ 700 reais. Como formas, decidimos utilizar esses enormes caldeirões de ferro. Por conveniência, desdobramos os fechos e retiramos as alças. Viramos os caldeirões e embrulhamos com película aderente. Vamos usar arroz para fazer a camada crocante. É o mais crocante possível e usaremos caramelo para aderir. Colocamos meia lata de xarope de milho numa caçarola. 6 kg de açúcar. E colocamos no fogão. Temos que nos certificar usando um termômetro. A temperatura deve atingir 146 graus. Colocamos o arroz estufado. E misturamos com caramelo. Deitamos toda essa massa sobre o molde. E tentamos cobrir todo o caldeirão. Mas é aí que as coisas dão errado. O caramelo se esfria muito depressa, se desfaz e não mantém a sua forma. E esses caldeirões têm uma forma muito ruim. Por isso decidimos refazer tudo. Encomendamos meias esferas de acrílico. Abrimos. E as retiramos. Eu acho que elas são simplesmente perfeitas. Para garantir que nada se grude nas formas, pulverizamos óleo com uma lata de spray nas paredes interiores das formas. Dessa vez utilizaremos marshmallows para colar o arroz estufado. Colocamos 2 pacotes em uma tigela. Colocamos no micro-ondas. Elas ficam bem derretidas. É a consistência de uma pasta cremosa. Colocamos o arroz estufado na mesma tigela. Usamos uma espátula para misturar tudo. E ficou uma massa bem gelatinosa. Pulverizamos óleo nas luvas para que o marshmallow não grude. Colocamos a massa em um dos recipientes. Espalhamos sobre a forma. Repetimos esse procedimento muitas vezes, até que as paredes interiores estejam completamente cobertas. Pronto! O passo seguinte é fazer a pasta de chocolate. Tiramos 2 caixas de manteiga. E transferimos 2 blocos para uma panela.
Colocamos a panela no fogão para que derreta. Pronto. Ainda precisamos de muito leite condensado. Sobraram esses dos vídeos anteriores. Precisamos de amendoim e cacau. Colocamos o copo do processador na balança. Despejamos 300 gramas de amendoins. 2 colheres de sopa de cacau. Abrimos 2 latas de leite condensado. E colocamos no mesmo recipiente. E para finalizar, 200 gramas de manteiga. Fechamos com a tampa. Colocamos no corpo do processador e ligamos. Trituramos tudo até formar uma pasta cremosa. A consistência dessa pasta é como a Nutella, bastante densa. Utilizamos uma espátula para transferir a pasta para o molde. Repetimos o mesmo processo várias vezes. Depois de 6 horas, o leite condensado, a manteiga e quase todas as nozes tinham se esgotado, e os moldes ainda não estavam cheios. Tivemos que comprar todos esses mesmos produtos de novo. Continuamos a fazer a massa. Agora até que os moldes fiquem completamente cheios. Demorou 8 horas. E finalmente a fase foi concluída. A etapa seguinte é a avelã inteira. Precisamos fazer 2 enormes metades de avelãs. Por isso vamos usar muitas dessas nozes. Nesse momento as avelãs estão cruas e não cheiram a nada. Para consertar isso, despejamos em 2 assadeiras. E as colocamos no forno. Deixamos aquecer durante 20 minutos para soltar o sabor. E para unir as nozes, vamos fazer um pouco de caramelo. A composição é exatamente a mesma. Xarope de milho, um pacote de açúcar e água. Colocamos no fogão. Não podemos esquecer de usar o termômetro. Assim que indicar 145 graus, retiramos as nozes cozidas e deitamos na panela. E misturamos bem com o caramelo. E depois levamos para taças de formas hemisféricas. Pronto! Assim que o caramelo endurecer, retiramos da tigela. E retiramos o papel manteiga. Temos uma metade perfeita de uma noz gigante. Ou melhor, 2. Basta pressioná-las no meio do molde para dentro da pasta. Usamos uma espátula para nivelar a pasta de todos os lados. Agora esse doce está muito macio, e se o tirarmos do molde, ela vai se desfazer. Por isso colocamos os hemisférios no congelador. Ali elas vão se resfriar e o recheio de chocolate vai endurecer. Levará cerca de 2 dias para que o doce endureça completamente. Antes de retirar, há muita coisa para fazer. Antes de mais nada, é preciso fazer o embrulho. Compramos esse tipo de papel de embrulho dourado. Para replicar o formato, amassamos o papel com as mãos. Depois desdobramos de volta. Desenrolamos a fita dupla face e colamos uma outra dessas folhas. No total usamos 6 folhas, unimos todas elas e fizemos um embrulho gigante. Está pronto. Segundo passo, para a futura camada exterior precisamos triturar as nozes. Isso é fácil, colocamos no liquidificador e trituramos até uma fração menor. Despejamos em outra tigela. A terceira etapa da preparação. Pegamos uma barra de chocolate, abrimos ela e partimos os pedaços.
Enchemos uma tigela inteira. E derretemos em banho-maria. O volume vai se encolher. Vamos derreter tudo. Temos uma tigela de chocolate quente. Uma última coisa, fazer mais um pouco de creme de chocolate para colar as metades. Agora está na hora de embrulhar bem a mesa com papel filme. E finalmente podemos retirar as formas refrigeradas. Cortamos o arroz estufado que estiver sobrando. E viramos o molde para baixo. Temos uma metade. Agora a segunda. Felizmente correu tudo bem e nada se partiu. Vamos espalhar uma camada de chocolate sobre tudo isso. A maneira mais fácil é derramar o chocolate diretamente da concha e espalhá-lo com uma espátula. Agora polvilhamos as nozes esmagadas por cima, até cobrirem todo o doce. Espalhamos mais uma camada de chocolate por cima. Usamos uma espátula, misturamos todas as nozes até parecerem com o original. Pronto, ficou perfeito. Fazemos o mesmo com a outra metade. Quando o chocolate se fixou, tiramos o filme. E viramos as metades em uma tábua. Retiramos a película. Espalhamos a pasta de chocolate para colar as metades. E colocamos a segunda metade por cima. A princípio está quase pronto. Ela ficou muito parecida com a pequena versão original dela. Vamos selá-lo. Pelo fato de ser um papel e não papel alumínio, ela é muito suave. O toque final dela é colocar o adesivo. E finalmente, depois de 4 dias de trabalho duro, o Ferrero Rocher gigante de 100 kg está pronto. Eu acho que ficou um trabalho muito digno. Eu calculei o seu custo inteiro, incluindo todos os extras, e ficou quase em R$5.000. Vamos cortar um pedaço. E vamos provar. Ficou muito saboroso. Ele tem o sabor do doce original. A propósito, eu tenho um acordo para você. Se você conseguir 200.000 likes nesse vídeo, em 3 dias, eu lançarei mais um vídeo fazendo coisas em grande escala nesse fim de semana. Eu sei o que estará nele e recomendo muito que você deixe o seu like. E quem está se perguntando onde colocamos esse doce? Nós o cortamos em pedaços com um facão e em seguida embrulhamos em papel filme e entregamos dessa forma àqueles que ajudaram a fazê-lo, assim como a seus familiares. Certifique-se de assinar o canal e clique na nossa playlist. Há muito mais vídeos de alimentos gigantes. Adeus a todos!